Olá, meu nome é Marcela, eu sou uma mulher branca, de óculos, estou no meu quarto escritório gravando esse vídeo. Eu sou mãe da Catarina, que tem quase 4 anos, e vou aqui fazer um relato de experiência, que é da minha experiência como mãe, escritora, estudante. Então, como esse GT, né, tá falando de arte, eu queria falar sobre a escrita materna e sua potência, tá? Uh, no sentido de agregar várias dimensões, como arte, literatura, comunicação, política, visibilidade, o apoio entre as mães, a cura individual e coletiva, reflexão e aprendizados. Então, eu sou, né, uma pessoa que sempre gostou de escrever, de fazer um diário, organizar seus sentimentos, emoções e elaborar. E depois que eu fui mãe, até antes, desde eu estar grávida, eu continuei escrevendo e senti vontade de escrever cada vez mais. Ou seja, ter uma filha aflorou o meu lado criativo e acho que também uma vontade de mostrar ao mundo o que é ser mãe, o que é a maternidade e quais os pontos que ela toca. Então, com essa experiência, e também eu fazendo um curso de escrita, inicialmente sem pretensão de publicar nada, mas eu acabei tendo vontade de publicar um livro de crônicas da maternidade, que conta, né, toda essa história minha com a minha filha, desde a concepção da ideia de ser mãe, desde a preparação, desde tudo que envolve isso, né, o fato de descobrir uma gravidez, para depois o parto, o puerpério e tudo que uma mulher passa nesse período, mudanças do corpo, mudanças emocionais, questão de autocuidado, de rede de apoio, várias. Eu vejo também na minha escrita tem várias denúncias, várias situações que as mulheres, né, que eu passo e que pode ser ajudar várias mulheres. Enfim, até o momento que essa mulher renasce e se renova, escolhe o que fica e o que não fica em sua vida. Então eu conto toda essa história, né, aqui nesse meu livro. E eu também compartilho no meu Instagram alguns textos, que é @escritora.d.coisinhas. Porque eu sempre escrevi umas coisinhas, depois descobri que elas eram crônicas. E me deu essa vontade de divulgar para as mães, né, e ajudar outras mães. Na minha escrita também eu percebi o quanto o ato de escrever, né, ele é potente, porque ele coloca o nosso lugar de mãe na sociedade e ajuda outras mulheres, dá ideias a outras mulheres, se fortalecem, têm experiências parecidas ou outras que são diferentes, e essas trocas, elas são muito frutíferas, são muito interessantes. Então eu queria apresentar, né, agora que também é o meu livro, que é esse dividido em 4 capítulos, né? Que seria a concepção, o puerpério, o renascimento e a continuidade. Então, como eu falei, eu vejo essa escrita como uma potência. E vejo o quanto isso ajuda outras mulheres. Aí eu percebi nesse momento que essa escrita ela não era mais só minha, que ela dava voz também a outras mulheres. E eu retomei, depois de um tempo, a minha vontade de voltar a estudar. Depois de 15 anos afastada da universidade, eu entrei no doutorado em desenvolvimento rural e trabalho com indígenas Guarani. E aí, depois de ser mãe, me deu vontade de fazer um recorte de gênero nessa pesquisa. Então, a minha ideia é trabalhar com as mulheres e as mães Guarani. Enfim, ainda é muito inicial, mas mostrar o papel delas na vida da aldeia, na gestão territorial e ambiental, mas o que é essas mulheres, o papel dessas mulheres e da vida na aldeia, como talvez, né, mostrar o quanto as mulheres são apagadas, mas o papel importante que elas têm lá. Então, o que eu percebi? Que tudo, né, em mim, os meus fragmentos, que eu chamo, eles estão interligados. Que a maternidade, ela dá essa potência. Então, o quanto para as mulheres escreverem, contarem suas experiências, dividirem uns outros, é importante, né? Então, o objetivo aqui também é incentivar mulheres a escreverem ou se expressarem na sua forma de arte para atingirem, né, seus outras pessoas, os seus objetivos, outras pessoas, seus pleitos perante a sociedade. E que é isso, que às vezes a ciência sozinha ela não dá conta, ela precisa da arte juntamente, né? Então, quanto ciência, maternidade e a arte, elas podem atuar conjuntamente, né? E além dessa questão na academia, então, quanto essas mulheres, elas também podem agregar o seu lado, o seu fragmento mãe e compor o seu, né, seu tema de pesquisa. Então, quanto isso também pode ser
pode ser importante, pode ser relacionado e potencializar suas pesquisas. Então, é isso. E nessa minha aproximação com a universidade, eu vi vários conceitos que têm muita interface até com a minha escrita não acadêmica, né? Com a minha escrita literária, que são autoetnografia e escrevivência. A escrevivência ainda mais, né? Com o conceito de Conceição Evaristo, né? Que muita gente conhece, então o quanto é importante que é a escrita das mulheres negras, né? Que se apropriam, além da voz, é a escrita, elas se apropriam da letra, se apropriam da escrita para contar suas histórias, né? E para desfazer visões que estão equivocadas, ou para elas, né, terem, então seu lugar, né? Então, a Conceição Evaristo, ela diz, né, que a escrevivência, na sua concepção inicial, é o ato de escrita das mulheres negras como uma ação que pretende desfazer uma imagem do passado, na qual o corpo-voz dessas mulheres escravizadas estava sob o controle, né, alheio dos escravocratas, enfim. E hoje a escrita e letra pertence a essas mulheres. Então, ela diz também que a escrevivência não é uma mera ação contemplativa, mas também um profundo incômodo com o estado das coisas. Então, ela busca inserir no mundo as nossas histórias, com nossas vidas e o que o mundo desconsidera. Então, assim, eu percebo o quanto tem a ver com que, né, minha proposta aqui, que é nós, mães, contarmos as nossas histórias. E construirmos isso e desfazer, assim, visões equivocadas, preconceitos e... Enfim, contarmos o que nós queremos ser. E também a maternidade né, em sua potência, em suas diversidades, né? Há vários tipos de mãe, formas de ser mãe, formatos familiares. Então, eu, por exemplo, teria curiosidade em ler relatos de outras mães, de outras formas de maternidade, até porque eu tenho essa noção, né? Mesmo citando esse conceito de escrevivência, que é muito importante, percebo que aqui, né? Eu percebo a minha condição aqui como uma mulher branca de classe média. Então, assim, claro, né, mães, elas vão escrever e vão auxiliar ali o seu modelo, mas eu tenho essa noção, e essa noção de um lugar de privilégio, que é importante a gente ver também, mas o quanto essa escrita, que eu percebo, ela ajuda outras mães, o quanto eu escrever sobre algo simples, o quanto pode acolher, né, é um lugar de acolhimento, é um lugar de apoio, mas também é um lugar epistemológico, um lugar de luta, né, e um lugar da gente, enfim, das mulheres como mães, né, esse lugar aí da arte, de mostrar seus pleitos, né, perante a sociedade, dessas mães em sua diversidade, sua potência se unirem. Então, esse é um pouquinho do meu relato e a proposta aqui que eu quero colocar nesse GT, né, e principalmente unindo a maternidade, a arte, a ciência, como isso pode tornar um encontro muito, muito potente entre mães e a sociedade. Muito obrigada.